Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise. Deixe o seu joinha e deixe seus comentários, porque é importante para a relevância do nosso canal no YouTube. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa supervisão. O nosso tema hoje vai ser ciúme e inveja, tá? É um tema que a gente trata muito dentro da psicanálise, principalmente os psicanalistas mais jovens, né? Os neopsicanalistas. Freud falou muito pouco, e quem citou mais um pouquinho do que ele foi Otto Fenichel, tá? Mas a gente está vendo hoje que o ciúme é a doença pior que nós podemos lidar com quem é portador desse ciúme patológico. E a gente, nos meus 33, né, faço agora 34 anos de experiência clínica, uma das coisas que eu via bastante era o ciúme, impregnado e amalgamado a quê? Ao medo, e o medo cria raiva, e a raiva cria pessoas impulsivas, e as pessoas impulsivas acabam depois sentindo culpa. Vocês viram como é que tudo se entrelaça aí? É uma amálgama, né? E para tratar a pessoa com ciúme patológico, eu vou te falar, é complicado. Muito bem. Eu vou ver até meu livro aqui. Deixa eu ver aqui, eu tinha espaço para mostrar para vocês, mas eu acho. Eu participei do primeiro censo criminológico do Brasil, né? E foi aqui em Minas que teve o primeiro. Aqui, foi o primeiro que teve, foi em Minas. Então, nós fizemos um recenseamento em todas as penitenciárias. Pasme, a maior parte dos apenados, 49%, 47,10% eram por crimes passionais. O pathos, a paixão. Tá? Então, a gente vê que, e hoje, se a gente for ver bem, tá bem, né, gente? Nós estamos atravessando esse negócio do feminicídio violentamente, né? Nossa Senhora, como é que os homens estão assim, perdidos em relação ao comportamento feminino? A gente vê que os homens estão despreparados para lidar com a nova cultura e com a nova mulher, tá? Então, vamos lá para o nosso seminário? Então, olha lá. Ciúme, vício ou doença que arde. É assim que é a etimologia da palavra, que vem do grego. A palavra, depois, como os germanos, foi grego, baixo latim, e como os germanos, né, os alemães, eles sofreram muito ataque dos romanos, né, e muitas clãs, muitas aldeias foram invadidas. Então, a disseminação dessa palavra ela foi pronunciada no alemão Efterschusten, e significa literalmente vício ou doença que arde. E parece ser assim que este sentimento se manifesta uma dor que aperta o coração e causa tantos dissabores em relação à afetividade. Então, a gente vê aí na nossa clínica, o que mais nós vamos ver na clínica tem certas doenças de grande monta, né?
esquizofrenias, afecções narcísicas, sociopatias, psicopatias, a gente vai ter, na maioria das vezes, a maior fatia que nos procura é por problemas de rompimento de laços afetivos. E justamente a questão do amor, a ira, o ciúme. Então, isso toma conta demais na maior parte da nossa clínica, ok? E, às vezes, muito psicanalista ainda considera isso é uma bobeira, isso é uma bobagem, não. Se as pessoas que têm ciúme patológico não forem bem tratadas, elas podem cometer situações complicadíssimas na vida delas. Tá? Nossa cultura latina costuma associar ao sentimento de ciúme uma manifestação clara de amor e cuidado entre parceiros de um relacionamento afetivo. Mas será isso mesmo verdadeiro? É a pergunta, é o questionamento que eu trago para vocês. Lê para mim, Luan, faça favor, para eu tomar um cafezinho. Os declarados ou veladamente ciumentos afirmam que sim e ficam até constrangidos e revoltados quando as evidências em contrário demonstram o egoísmo e a possessibilidade, escondidos neste verdadeiro monstro dos olhos verdes, como chamou Shakespeare. Ponto. A própria origem da palavra... Um minutinho, Luan, ponto. Essa peça aí, ela foi representada, na realidade, depois foi feito o filme Tristão e Isolda. Então, o Monstro do Olho Verde era o filho eu esqueci o nome da rainha, e o tio dele matou o rei, desposou a rainha para ter os dois reinos, ok? Continua a leitura para nós. E ele tinha os olhos verdes. Isso quando a gente... É um filme tanto, viu, gente? Chama Tristão e Isolda. Lê para nós, Luan. Continua a leitura. A própria origem da palavra ciúme em português, derivada do grego zelos, transformada em zelumen no latim, faz pensar, como disse Santo Agostinho no século... Está pequenininho aqui, doutor, 14. não consegui enxergar. 14. Que non zelat non amat. Quem não sente ciúme não ama. Aí Santo Agostinho, no século XIV, ele tomou e cunhou essa frase, né, em latim, né? Quinum zelat non amati. Então, na realidade, se criou e se amalgamou o ciúme passional, patos, a partir da própria Igreja Católica, a partir desse doutor da Igreja Católica. Então, isso foi por anos. Se a gente for trazer para a história do Brasil, e aí que aquela pantera mineira, a Ângela Diniz, ela foi morta em 76, que o marido, lavando pelo... Como é que fala? Como é que falava antigamente? Lavar a honra, né, com sangue, né, da adúltera. Esse foi o último crime passional que o Brasil admitiu. E eu esqueci o nome dele, um grande empresário, e ele foi severamente punido por isso. Tanto ele quanto depois o amante dela, Doca Street, que mata a amante dela. Eu só lembro o primeiro nome da alemã, Gabriele, tá? Então, foram os últimos crimes. E aí foram todo mundo que passa matado aí para frente, para lavar o sangue, a honra com sangue, vai pagar caro no regime carcerário. Mas será o ciúme e não o zelo? Porque é uma derivação. Aí foram desmembradas duas palavras, ciúme e zelo. O que é ciúme? O que é zelo? Eu posso ter zelo por uma pessoa, por quem eu amo, cuido, me preocupo, quero saber o porquê que ela
está chorando ou não, se está precisando de mim ou não, por que atrasou, deixou de atrasar. Isso se chama zelo. Ciúme é outra coisa. Ciúme é a pessoa ficar sufocando o outro, marcando o tempo todo dia, toda hora. Tem gente que, inclusive, fica medindo o velocímetro do carro para ver quantos quilômetros a pessoa andou, se andou dentro daquilo que ela anda todo dia. Se o carro... Hoje, eu tive um analisar, isso é de morrer de rir, isso foi em 2000, se não me engano, 2004. Ele fala que ele apaixonou pela mulher dele porque o ponteiro do carro dela de gasolina vivia sempre cheio. Assim, quando ele falou isso, eu não acreditei que eu estava escutando aquilo. Mas ela era nada mais, nada menos do que filha do dono um dos donos como é que era o nome daquela, da Varig. Então ele se apaixonou foi pelo petróleo, né? Pelo dinheiro, né? Então cai na mesma coisa que o Freud falou: amor é igual a dinheiro. Mas ele vigiava a mulher demais, ele sufocava. Teve um dia que ela voltou e ele viu um pouquinho de barro no pneu. Para quê? Gente, e o cara, ele não era assim um qualquer, não. Ele era um engenheiro, cara bom de serviço, tinha o escritório dele, era bastante procurado. Zelo, cuidar, proteger tem uma conotação bastante diferente de ciúmes, pois no zelo, um sentimento altruísta voltado para o outro. A pessoa cuida, a pessoa quer saber, a pessoa ama, a pessoa está muito preocupada com o bem-estar do seu parceiro do que de si mesmo. Então, nós sabemos que o altruísmo ele faz parte do mecanismo de defesa de pessoas maduras. Muito bem. Ivan, lê para nós, por favor. Pergunta-se se seria a mente simplesmente um produto secundário da atividade cerebral, uma secreção do cérebro, um epifenômeno, ou se ela teria autonomia em relação ao cérebro. Mais que isso, como postula o filósofo Thomas Nagel, deve-se pensar até que ponto ter uma mente que se relaciona com o corpo e ter experiências mentais conscientes pode indicar o que seria algo como what is like, ser alguém, eu mesmo ou um outro diferente de mim. Enfim, o que poderia ser a experiência de um outro ser radicalmente distinto de mim mesmo? Então, é isso que a gente tem que trabalhar na nossa clínica. Olha o Édipo aí. Porque se eu vou me amalgamar a minha companheira, ou vice-versa, a companheira ao companheiro, dentro daquele paradoxo que o Freud colocou, na cama nós não somos dois, nós somos quatro, eu procurando um ideal de mãe na minha mulher e ela procurando um ideal de pai em mim, nós estamos presos ao Édipo. E se eu me amalgamar essa mulher como minha mãe, eu vou passar a ter sentimento de posse. Imediatamente vai despertar um sentimento de ciúme imenso dentro de mim, ou dentro daquele que sente isso, não é? As pessoas cuja relação de objeto estão marcada por ciúmes apresentam uma incapacidade de amar devido a uma profunda ambivalência, amor e ódio, confiar e desconfiar. São incapazes de desenvolver um amor autêntico. Suas relações são mescladas com uma forte necessidade narcísica. Então, o narcisismo primário e
quando ele fica patológico, ele não é vencido através da dissolução do complexo de Édipo, esse indivíduo, tanto desde menininho, se é um egocêntrico, uma criança egocêntrica, e quando adulto se torna um adulto egoísta, possessivo, dominador e portador de um ciúme patológico. Então, mais ou menos, a equação seria essa. A gente vê isso também, né? Se eu estou falando de um modo geral, tanto entre homens e mulheres. Se não é meu, não é mais de ninguém. Então, por isso que eu coloquei aqueles números incríveis que vocês viram dentro das penitenciárias meninas. 40... Doutor, Oi, Júlio. é o Luan. Oi, Luan. Posso só dar uma palavrinha rapidinho? Pode? Há mais ou menos alguns meses atrás, eu estava fazendo um levantamento, né, na clínica onde eu trabalho e fora da clínica também. E hoje as pessoas que recorrem às drogas e o álcool é justamente por causa também de relacionamentos mal terminados, entendeu? Sim, com certeza. Porque elas são frágeis, elas são sensíveis, né? Isso. Aí toda vez que eu tinha a oportunidade de conversar com essas pessoas na clínica ou fora dela, eu perguntava para elas o que aconteceu, né? Que era muito estranho, porque alguns começavam a beber ou usar substâncias com uma idade já assim que não... de 30, 32 anos, 28 anos. Aí quando tinha a ver, tinha a questão do relacionamento mal resolvido. Ô, Luan, aproveita e lê a lâmina aí que vai confirmar o que eu te disse. Para muitos, o sentimento inconsciente de fragilidade exige uma proteção externa, e assumir uma relação com quem manifesta este poder é um alívio para suas inseguranças e temores perante a vida. Porém, à medida que se cresce emocionalmente e procura encontrar sua própria individualidade, a pessoa vê-se restringida nesse direito e escravizada pelo seu, até então, protetor. Tá vendo? Então, a gente é muito comum a gente cair nessa esparrela, né? De achar que a pessoa... Porque tem pessoas que, assim, se a pessoa não toma conta dela, não fica vigiando, tem esse ciúme, a pessoa vira e fala assim, você não me ama. Você, você não tem ciúmes de mim, quem não tem ciúmes não ama, não ama. Então, vocês viram quando eu falei sobre Santo Agostinho, século XIV, o amor judaico-cristão, ele tem que vir amalgamado do ciúme? Oi, gente, 1 minuto. Então, até a questão do amor, essa questão, ela é colocada através de nós da cultura, de educação. Quem falou que quem tem ciúmes patológico é que ama? Quem tem pouco ciúmes não ama. Então, são duas premissas. E a tese de Santo Agostinho, ela, desde o século XIV, ela perdura até hoje. Então, esse é um ensinamento católico. Então, isso aí não é um ensinamento, isso não é a verdade. Isso aí é um conceito de verdade. Eu venho batendo muito na tecla com vocês, de que conceito de verdade é diferente de verdade. E eu queria uma explanação agora, momento de reflexão nosso. Fabiano, começar com você. Tá. Você pode repetir o que você deseja? Que eu não entendi. Uma explanação em que sentido? No sentido de como você vê esse conceito de verdade através de um arquétipo coletivo, judaico-cristão. Essa questão, eu acho que ela é um pouco complicada, eu não sei se
se veria de uma forma eu vejo de uma forma bem diferente, né? Porque a ideia de você ter a posse do outro, de você casar, possuir somente uma carne, ser um só. Então, isso reforça todo esse tipo de discurso de propriedade, né? Então, a gente pode pensar na questão do patriarcado, porque o movimento que se vem dentro da instituição religiosa, essa ideia do patriarcado, da propriedade. E, na verdade, se nós formos olharmos nessa situação, essa questão de propriedade, ela só é para um lado, né? Porque quando a gente analisa a situação, as mulheres elas são impossibilitadas de ter mais parceiros, mas o homem ele pode ter o parceiro além da sua parceira oficial. Então, é uma questão cultural que foi muito bem implantada, como a gente vê em outras culturas que há essa possibilidade de ter outros tipos de relações além da relação conjugal matrimonial. Também em outras regiões a gente vê a mesma questão do patriarcado fortemente, né? E os homens podem ter mais de um casamento, mas as mulheres não podem ter. E é uma forma de subjugar, né? Então eu vejo dessa forma. Então isso é instituído, a questão do ciúme, a questão da posse. E a mulher, enquanto também ser possuído, ela também passa a ter essa situação do ciúme. Ela também acha que ela tem que ser proprietária, né? E isso nos é ensinado desde cedo. A nossa cultura tem fortemente isso. É o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu isso, o meu aquilo. Essa ideia do coletivo, ela não é colocada em discussão, né? Eu sou proprietário de algo ou de alguém. Então, assim, bater de frente com essa situação não é fácil. E quando a gente vê na questão psicológica, né, que é o que a gente está vendo aqui hoje, são traços que realmente nós não conseguimos mudar facilmente. Uma hora ou outra nós nos traímos, mesmo quem se policia em relação a não ser ciumento, a não ser propriedade, querer ser proprietário do outro, a gente acaba se deslizando e cometendo o mesmo ato, né? Então, assim, eu acho que é uma questão cultural, pode se mudar, mas que não é um processo que vem há alguns séculos aí que faz muito mal. Eu acho que mais uma questão cultural do que uma questão mais psicológica e de um material psíquico. Sim, mas a gente sabe que o cultural acaba influenciando o mundo psicológico, né? Social influencia diretamente. Então, quando eu pedi para vocês lerem, né? Sugeri, melhor dizendo, a Microfísica do Poder, Vigiar e Punir, de Foucault, e Sexo, Desvio da Nação, só um minutinho, Júlio, já que eu te passo a palavra. Na página 48 e 49, de Sexo, Desvio da Nação, isso vai ficar muito bem claro, ali por volta de 1222, com Santo Anselmo e São Jerônimo, né? Que fizeram as leis do casamento, tornando a mulher propriedade masculina. E o homem teria todo o controle sobre o corpo feminino e sobre, inclusive, os procedimentos, né? Era uma época muito dura, né? Onde é que a mulher era e sempre foi considerada, e até hoje, que a maior parte dos homens ainda não conseguiram entender isso, que nós não temos posse sobre o outro. Foi até o que a Fabiana falou, né? É o meu marido, é a minha esposa, né? E aí a antítese homem e mulher fica de lado. E aí a maior parte dos casamentos se acabam porque passa a ter posse do título. E aí lembro Schopenhauer,
A posse do objeto é o túmulo do desejo. Oi, Júlio. Ô, doutor, quando o senhor utilizou esse exemplo aí de Shakespeare, baseado naquela peça Otelo, né, de Shakespeare, o senhor consegue ver uma relação mais profunda entre a inveja e o ciúme? Eu pergunto isso porque nessa peça de Shakespeare a gente vê muito evidenciada essas duas situações, sabe? Aí eu gostaria de saber, na visão do senhor, se o ciúme, no caso esse ciúme patológico, ele virá sempre atrelado a essa inveja? Sim, o Júlio, é diretamente proporcional. E nós vamos ver daqui a pouco aqui nas lábias, tá? Entendi. É diretamente proporcional ao tamanho da inveja. Ao contrário. O ciúme é diretamente... A inveja é diretamente proporcional ao tamanho do ciúme. Ou seja, quanto mais patológico é o ciumento, nesse caso, mais invejoso ele se torna. E a própria palavra inveja, né, a etimologia da palavra, né, entrar, ferede, tirar. Então, ele quer tirar a alma da mulher. Eu estou tentando achar um texto meu, antigo, muito antigo, que eu quero dividir esse texto com vocês. Eu não me lembro bem, que já faz um bom tempo que eu não leio esse texto, mas, em resumo, era assim. Era um homem que conseguiu casar com a mulher mais bonita da cidade dele. E era ela linda, linda, linda. Acho que o texto chama Maria, tá? O título é esse mesmo, Maria. E esse cara, então, todo mundo queria namorar Maria, todos os homens mais abastados queriam casar com a Maria, e esse homem, então, consegue. De tamanho ciúme, se tornou uma inveja tão grande sobre Maria, que ele começou a trocar as vestes dela. Tem muito casamento que é assim, né? Namoro começa assim, né? Não, você não vai pôr essa saia, você não vai pôr essa calça. Ela tinha um cabelo lindo, né? Resumidamente. Ela teve que parar de usar batom, ela teve que parar de usar maquilagem. E ele, então, pediu uma prova de amor, que ela cortasse o cabelo. Ela pegou a tesoura e cortou ele assim, tipo um homem. Surecou aquele cabelo tão lindo. E Maria, então, caiu numa profunda depressão, numa profunda melancolia. E ela, então, chegou a quase óbito. E este homem, num desespero tão grande, vendo a bobagem que ele tinha feito, ele implorava para Maria, comprava novos vestidos, novos panos para fazer roupa para ela, chale, queria que ela voltasse a maquiagem, queria que ela voltasse a ser aquela Maria. Mas só que tem que Maria nunca mais resgatou a beleza e a jovialidade dela. Então, quando o invejoso não consegue... E aí a gente vê um caso, inclusive, até de homossexualidade, né? E como ele não tinha coragem de assumir a homossexualidade dele, e nem tinha a beleza da Maria, e ele tomou posse da Maria, ele destruiu totalmente a alegria da Maria. E aí eu lembro daquela como é que chama? Daquela poesia do Mário Quintana, né? Da primeira vez que me assassinaram, mataram o meu sorriso de cera. E das outras vezes que me matavam, iam lembrando o sorriso infantil e alegre. Ainda arde um pouco de vela amarela, já no final da poesia, que ainda me sustenta a vontade de viver. Mas, infelizmente, a Maria não era possuidora desse toco de vela amarela que ardia dentro dela. Então, quando o invejoso pega uma pessoa frágil, toma posse dela, e ela fala que ama, porque ela tem ciúme, por isso que ela ama, e pede prova de amor, e o outro cede a um destempero tão grande contra esse texto que eu estou falando para os senhores,
leva a outra pessoa assim a sucumbir, leva à melancolia. Ivan? Ô, Júlio, mais alguma colaboração? Dúvida? Não, só isso mesmo, só isso mesmo. Inclusive, eu indico essa peça para o pessoal ler ou assistir, que é muito interessante. Muito boa, né, Júlio? Muito maravilhosa. Maravilha. Ivan? Bem, a questão é bem intrigante, mas eu vou partir do princípio aqui da questão do falo, né? A questão do falo na cultura da humanidade. E onde, em determinado momento, o falo foi eleito, né, como um dominador, vamos colocar assim, né, um dominante sobre a sociedade. E a partir dessa cultura do falo, de valorização do falo, aí a gente vai entender também toda a cultura que molda, que moldou e continua moldando as civilizações no que concerne a posição da mulher na sociedade. Então, é claro que é uma referência, né? Mas, inclusive, civilizações onde o culto, né? Eles faziam um culto, assim, um falo de mais de 30 metros, que desfilavam pela cidade com esse falo e tudo, né? O culto ao machismo, à masculinidade, à virilidade, em detrimento da feminilidade. Então, a gente pode perceber o quanto essa divisão, né? E aí, quando você fragmenta qualquer coisa, você, inevitavelmente, passa a ter uma leitura ou uma subconstrução daquele objeto. Então, foi o que aconteceu com a posição da mulher quando eles elegeram o falo como o significante maior da sociedade. E, a partir disso, né, a vida da mulher, né, no geral, na maioria das nações, né, na maioria das culturas, ela passou Só um a ser... minuto, Ivan. O Júlio, fecha seu microfone só um pouquinho, fazendo favor. Isso. Aí, Ivan. Obrigado, Júlio. Então, a partir do momento em que o falo foi eleito, né, um significante superior, e quando a gente fragmenta o ser, né, quando a gente todo fragmento ele faz com que nós tenhamos uma análise, eu diria assim, subconstruída, né, ou parcialmente construída, né? Então, ao passar a ver o homem, a sociedade, com foco predominantemente sobre o falo, sobre a masculinidade, isso, de fato, foi um divisor social, moral, né? E várias outras aí derivações de impacto na sociedade, onde que aí quando você estuda a história, né, do casamento, né, você vai perceber o quanto que o homem é privilegiado, né, em detrimento da posição da mulher, que sempre adota uma posição secundária. Submissa. Embora a gente saiba que historicamente é assim, mas a gente também sabe o quanto as mulheres nas últimas décadas vêm ganhando poder, né, Sérgio? Sim. E o homem não está dando conta, né, Ivan, de sustentar o lugar, né? Não. Então, assim, essa discussão nossa sobre
ciúme, amor, o que é verdade, né? A minha fala, ela não faz, ela faz sentido para mim enquanto eu falo, mas o sentido que ela chega para o outro é diferente do sentido de quem emitiu. Então a gente tem que ter muito cuidado quando se fala, né, dessas questões, porque você não pode, de maneira alguma, eliminar ou desconsiderar o papel do outro no processo. E acredito eu que nós perdemos muito quando foi feita essa divisão, e eu falo sempre, né, que da dívida, né, que a humanidade tem com as mulheres, com os negros e com os homossexuais. E aí você pode colocar amor, ciúme, né, a própria relação edipiana, né, uma relação de ciúme, enfim. A gente pode ficar aqui gerações discutindo esse tema, dada a profundidade. Quando você traz essas questões, eu lembrei do livro do Zumba, né? Zubman, né? Aquele polonês, né? E o livro dele é muito... eu acho ele melhor do que aquele Amor Líquido. Do Bauman. Bauman, né? Eu É. não lembro, não consegui... Zygmunt, porque esse é Zygmunt, Bauman. Pós-modernidade após o Holocausto. É um livro assim mais fantástico do que o Amor Líquido. Ele antecede ao Bauman? Sim. Ele antecede ao Bauman? Sim. Porque a própria concepção do Bauman já era uma concepção lá atrás, sim, né? Que ele apropriou, claro, com muita, né? Não vamos tirar o mérito dele. E aí tem toda a questão do ambiente, né? Do favorável ou não àquele momento. Mas eu vou anotar aqui. Como é que chama? Repete para mim. Eu vou mandar a foto lá no grupo do livro, para não ter erro. Tá legal? Eu vou tirar a foto e mandar. Modernidade após o Holocausto. Modernidade pós-Holocausto. Tá? Assim, a descrição histórica, sociológica, antropológica dele é fantástica. Fantástico. Tá? Eu queria tornar a falar do que o Júlio nos indicou para a gente ler. Oi, Júlio, pode falar. Ô, doutor, é só uma outra dúvida que me veio à mente aqui agora, porque assim, o ciumento patológico, ele é uma pessoa muito controladora. Sim, possessiva. Né? Possessiva. Muito possessiva. Assim, a gente pode entendê-lo como uma pessoa que vive assim que tem uma defesa meio esquizo-paranoide pela situação de ele querer ser 100% das atenções e não aceitar uma certa ruptura. Isso. É isso aí, Júlio. Né? Ele tem esses delírios paranoides, tá? Entendi. Paranoides. Isso nós vamos ver mais à frente aqui, nós vamos discutir sintoma por sintoma, tá, gente? Traço por traço. Tá? Perfeito. A sua colocação foi assim, muito boa, Júlio, dentro do que da visão psicopatológica. Tá? Ô, gente, eu quero mais uma vez falar da peça Otelo, eu também tenho o fio. É uma peça, né? Mas foi colocado em forma de filme. Eu indico também, que o Júlio indicou, assistam. E outro filme, que é mais ou menos o Otelo, mas eu acho ele um pouco menos cansativo do que Otelo, é Tristão e Isolda. O Júlio, é o mesmo script, tá? Mas, porém, com cenários diferentes. Tá? Entendi. São tragédias, né, Sérgio? Tristão e Isolda é uma grande tragédia. Sim. Que envolve uma questão de ciúme, assim, uma coisa... Bem, eu não vou fazer aqui a apologia, mas realmente muito trágico o final. Né? É muito trágico. A vingança é muito trágica. Mas aí a gente vê a possessão, o ciúme, a inveja, o sentimento de perseguição. A sede pelo poder, né? A sede pelo poder, né? Heloísa.
Está sem som. Nós vemos aí bem o complexo de Édipo, né? Sim. Bem esse sentimento de posse, esse comportamento de inveja, de ciúme, né? Uhum. Conforme o Ivan falou, que é essa fase fálica. Então, desde a infância, a criança já sente esse ciúme, né? Disputa a mãe com o pai. Então, ela já começa a sentir o desejo, né, pela mãe, sentir também o ódio pelo pai, o ciúme, né? Então, tudo isso está... Ou seja, né, Luiz, a raiz começa no romance familiar. Exatamente. Como que esse texto ele é pouco explorado aqui no Brasil. Nós temos assim fontes e fontes, principalmente o povo brasileiro, tá? O povo brasileiro é rico nessa questão do romance familiar. Como que nós temos condições de escrever textos e textos e textos, tá? Continua a exposição, Heloísa, muito bom. Não é isso, né? Então, isso que eu queria reforçar, baseado no que a Fabiana também falou, o Ivan, né? Só reforçando esses pontos aí. O senhor falou também no início, né? Do complexo de Édipo. Marina? Marina, está por aí? A gente deixa ela para o segundo momento, então. Vamos compartilhar a tela de novo. O que falar, então, da violência moral ou ter sua privacidade violada ao ter os bolsos e bolsas revirados, vasculhados, à procura de nomes e telefones de desconhecidos, e-mails devassados e constante exigência de explicação para qualquer atitude que seja julgada como suspeita pelo outro. Sofre-se e muito com isso tudo. E quem sente o ciúme? Será que também sofre? Viver constantemente ameaçado também não é nada agradável. Então, o ciumento, gente, lembram que a tradução é a doença que arde? O vício, em alemão, é o vício que arde. E do grego para o latim, do latim para o português, a doença que arde. Porque o ciumento, gente, ele sofre muito, muito. Ele não consegue ficar sem ficar vigiando o outro, sem ficar olhando os bolsos, as bolsas, devassando e-mail. Hoje aqui eu até esqueci de colocar, vigiando o Facebook, Instagram, não é? Lê para mim, Luísa, faz favor. Ameaça a si mesmo, verdadeira ou não, gera a resposta fisiológica habitual às situações de agressão comuns no estado de estresse. O curioso no sentimento de ciúme é que se trata de um conflito absolutamente intrapsíquico, cuja característica fundamental é a disfuncionalidade do sentimento, pois, por definição, baseia-se exclusivamente na fantasia do ciumento, derivada de alterações competitivas em seu mundo interno. Então, vocês viram aí o que o Júlio trouxe para nós? São as ideias paranoides? Então, aqui eu estou chamando elas, por enquanto, de fantasias. Mas, na realidade, são sintomas paranoides. Professor? Oi, Heloísa? É. Oi, Heloísa. Eu tenho uma pergunta aqui que não quer calar, sabe? Então, faça.
É porque a gente vê muito assim casais em que a mulher ela se sujeita, entre aspas, né, a, por exemplo, a agressões não só morais como físicas também, né? Então, assim, muitas vezes no consultório que acontece esses casos, muitas vezes a mulher ela se sujeita a isso há muitos anos, né? Não separa do marido. Eu só queria entender o porquê que ela aceita essa violência. É muito complexo, né? Sim. Heloísa, todos, né? Eu vou ter que dar 3 explicações, tá? Eu vou começar a primeira sociológica, tá? O mundo social. A mulher, mesmo hoje, nos dias de hoje, com outra educação, mais moderna, mais abertura, a mulher ainda brasileira, ela é educada a ser submissa, para que ela possa ter um bom partido. Então, são estratégias de casamento, são estratégias sociais para que haja um bom casamento, ok? Submissa até um certo ponto. Ela acha que quando ela casar, que aí ela passa a dominar. Mas aí entramos agora com a explicação antropológica. Dentro da mulher, isso aí a gente não pode negar, tanto a fisiologia quanto o psiquismo do homem e da mulher são diferentes. Ela se submete a certos caprichos do noivo, do marido, até que haja o casamento, mas depois ela ficou enredada na própria teia, embolada na própria teia que ela teceu. Então, isso, tanto socialmente como antropologicamente, ela não está percebendo as armadilhas psíquicas que ela fez para ela mesma. E aí vem, então, tomar conta o inquilino do imaginário. E ela começa a ficar desorientada, achando que a qualquer momento pode aparecer a outra. A mulher, ela sofre muito disso, a outra. Então, a gente vê que o complexo de Cassandra dela não foi bem resolvido também. Não são todas, eu estou falando esse tipo que você traz, tá? Então, aí a gente percebe que as pessoas que tentam fazer rearranjos de negócios matrimoniais, tentando tirar vantagem lá na frente e tomar posse daquilo que nunca vai ter posse, aí eu lembro até Lacan, né? Eu penso aonde é que não estou, estou aonde é que eu penso. Lacan foi genial quando ele escreve essa frase, tá? Ou seja, tudo aquilo, todo aquele enredo, todo aquele script neurótico que as mulheres são educadas desde jovenzinhas a se comportar para ter um bom partido, para casar, elas acabam tecendo e caindo nas próprias teias dela. Consegui explicar então, gente? Conseguiu. É porque, assim, é difícil para mim entender como que a mulher aceita, por exemplo, ser violentada fisicamente, né? Apanhar o marido. Isso, para mim, é muito difícil de entender. Sim, mas Heloísa, aí nós estamos trabalhando, aí nós estamos falando agora de abusos físicos e abusos psicológicos, né? Então, aí nós estamos falando agora de um relacionamento patológico, sadomasoquista, porque não tem como, essas mulheres gostam de sofrer, tá? Porque se uma mulher toma um tapa, 2 tapas, sai com o olho inchado, dente quebrado, e ainda quer ficar nessa relação doentia, ela é tão doente quanto o que bate nela. Eu concordo. Por isso que veio a Lei Maria da Penha, uma vez denunciada, acabou. Não tem essa de pedir perdão. Então, aí, a própria sociedade tentando corrigir
esses abusos da Igreja Católica desse arquétipo coletivo e que acaba virando um arquétipo individual, né? Que o lugar da mulher é o lugar do sofrimento. Eu digo da mulher para casar, né? Porque tem vários tipos de mulheres também. Então, nós temos que abrir todas as incógnitas. Então, as mulheres que foram feitas para casar, mulheres para casar, e o homem tem muito esse discurso. Essa é para casar e essa é para divertir. E aí ele casa com a pior mulher. Então, são correções que vão levar tempo. Agora, o bonito da psicanálise é que a gente vai... eu gosto dessa metáfora. O ser humano e algumas denominações e líderes religiosos, eles fazem o pensamento vertical, eles são igual a Fiat, a Volks, a Ford, eles produzem neuróticos à vontade, em massa. Mas o psicanalista é mecânico, é o mecânico nessa metáfora. Nós conseguimos consertar um carro de cada vez. Nós não temos de montagem. Então, aqueles poucos que passam na nossa clínica, durante a nossa jornada de vida e de trabalho, nós fizemos um bem essencial a eles. Principalmente quando eles conseguem descobrir que a sociedade é perversa e que a sociedade só subverteu a vontade desse sujeito. Ok? Ok. Quem vive mergulhado na angústia, fantasia de que pode ser traído ou abandonado, muitas vezes não se dá conta de que, sofrendo, lança a mão de artifícios para aprisionar o seu parceiro em uma verdadeira gaiola de terror. Você vai me deixar. Qualquer dia desse você me troca por uma mais nova. Você me troca por um garotão. Eu te amo. Sabe? Eu só de pensar que você está me traindo, eu sou capaz até de me matar. Então, esse ainda é o pior tipo de agressão. Porque ele, sem o outro perceber, ele vai dando um abraço de urso nele. Ele vai apertando, ele vai segurando aquele parceiro. Então, o papel do coitadinho é triste. E o pior, que o outro lado se condói dele. E aí, pronto. Aí fez o up-down, acabou. É comum ouvirmos expressões: você é a minha vida, encontrei a outra metade da laranja, eu não vivo sem você. E tudo isso pode parecer, de início, uma maravilhosa entrega afetiva, que encanta e seduz. Mas, com o decorrer do tempo, se algo ameaça esta outra metade de si mesmo ou sua própria vida, o sentimento de dor que surge pode manifestar-se de uma forma profundamente desastrosa, desencadeando brigas, agressões morais, verbais, físicas e, no limite, diria, diariamente citados na crônica policiais, crimes passionais. Então, eu mostrei aí para vocês. A carceragem está cheia de a maior população carcerária é de crime passional. O crime passional assim mais recente que eu falo já tem um bom tempo, mas assim de comoção de mídia foi o Bruno. Numa disputa pelo filho, pela guarda e com pensão alimentícia, ele mata a Elisa Samúdio.
Eu vi que o filho dele quer ser goleiro também. É, Mesma coisa. menino deve sofrer pra caramba, né, gente? Puxa vida. Não. Puxa vida. Luan, lê para mim. Doutor, Oi, Júlio. sobre esse posicionamento da Marina, né, como que as mulheres aceitam isso, o senhor falou sobre essa síndrome de Cassandra, né, aquela subestimação, né, Aham. interiorizada. Isso aí não estaria muito ligado a essa vivência anterior, né, nesses romances familiares, né, aquela criança, aquela mulher que foi criada dentro deste conceito judaico-cristão da mulher, né? A mulher que é vista para servir, servir realmente o homem, ela vai crescendo nessa situação, ela não consegue, quando do complexo de Electra, né? Isso. Ela não consegue ter essa, vamos dizer assim, ela não consegue Libertar, né, Júlio? e se libertar disso tudo. Ela foi criada na infância para ser esse protótipo de mulher que vai servir ao homem. Sim. Aí quando ela chega no... E até porque também, Júlio, a gente vê que ela acaba. Você pode olhar, você fala assim: olha, meu pai nunca encostou a mão em mim. Eu sempre fui a princesinha do papai. Eu sempre fui protegida pelo meu pai. Aí a gente vê a Electra dela fortíssima, né? Verdade, verdade. Ela não consegue se libertar, né, desse amálgama que foi colocado nela. Aí quando ela chega num relacionamento, um relacionamento conjugal, ela se vê submissa, ela se coloca na posição de submissão ao homem, não consegue se libertar disso. Eu vou até mais longe, Júlio, não ao homem, mas ao pai. Correto. Ela, Perfeito. ela casou com o inquilino do imaginário, né? Com um casamento mágico que ela realiza no corpo de outro homem. Tanto é que quando essas mulheres elas ganham o primeiro filho, praticamente o casamento delas acaba. Elas não querem mais ter sexo com o marido. E se ele tiver outro ou não, isso também não mexe mais com elas. O que ela quer é apenas que ele provenha o ninho dela, o filhote dela, que é só dela. Entendi, perfeito. Tá? Perfeito, entendi. Ô, Júlio, você consegue ler? Tá, no escuro fica complicado, né? Não, dá para ler, dá para ler. Lê para nós, então, por favor. Para entendermos o ciúme sob o ponto de vista da teoria psicodinâmica, eu e tu, vivência oceânica, quando não há diferenciação nenhuma entre o ser que acabou de nascer e o mundo que o cerca, segue-se a fase da simbiose, em que esta indiferenciação começa a diluir-se, mas não totalmente, permanecendo uma total dependência da mãe ou de seu primeiro ego auxiliar, com quem mantém um forte vínculo, algo como um cordão umbilical psicológico. Isto é, a verdadeira identidade do eu está intimamente influenciada pela existência do tu, de quem depende absolutamente para sobreviver. Então, voltamos a falar o complexo de Édipo, viram aí? É uma simbiose tão grande que quando ele se une a alguém, desposa ou é desposado, aquela companheira dele passa a ser imediatamente, ele desloca e condensa na figura dela ou dele a mãe ou o pai. Então, ele não consegue ser adulto, ele não tem um ego firme, livre. E aí ele precisa de um ego auxiliar. Eu já tive um caso que um homem ele achava, nossa, depois que ele fazia isso, ele urrava de dor. Ele pegava todo o salário dele, quando recebia, colocava no envelope, lacrava, assinava e punha na mão da esposa. Até o dinheiro, esse é um caso mais antigo, ainda não tinha esse vale transporte, esses negócios.
até o dinheiro para ele pegar o ônibus para ir trabalhar, ela que tinha que prover. E ele, olha que interessante, ele não falava salário, era aqueles mais antigos, ele usava a palavra ordenado, que vem de ordenação. Não, é a minha. Ele não chamava esposa, ele chamava patroa. A minha patroa que ordena as finanças lá em casa. Então ele se sentia o quê? Um escravo, um empregado, e não um marido. Qual a relação que tinha isso dele com a mãe dele? Dinheiro é diretamente ligado aos afetos, né, Luiz? Então, Sim. quando criança, ele era um menino muito assim controlado e era o filho eleito. Então a mãe tinha assim todo o controle sobre ele. E para piorar a situação dele, coitado, a mãe dele era italiana legítima. Então é daquelas Madonna, né? Ela tomava conta e não tinha como fugir da matrona lá. Uhum. Então, ele arrumou uma mulher tal qual a mãe, briguenta, ranzinza, possessiva, vigiar. Tinha vezes que ele ficava bravo, que às vezes ela, quando ele chegava em casa, ela pedia para ele abrir a boca para cheirar, para ver se tinha bebido. Gente, Casamento foi extensão aí que vida que esse homem levou, viu? Vocês não têm ideia a dor. Ô, Júlio. Pronto, doutor. Oi. Oi, pode falar. O meu celular está para descarregar, viu, doutor? Não, tranquilo. Aí depois está sendo filmado, depois eu te mando o link, tá ok? Eu agradeço demais. Então tá. Então você vira o sofrimento dessa pessoa aí? E quantos milhares de homens devem existir como ele? E quantos milhares de mulheres são assim? Né? Heloísa, lê para mim, fazendo favor. Isso significa que o eu não existe sem a presença do tu. E a ausência ou mesmo ameaça de afastamento deste outro gera intenso sentimento de angústia e sofrimento, angústia de separação. Ou seja, se você me largar, eu morro. Eu não dou conta de viver com você. É quase a gente ver uma criancinha assim, de 5, 6 aninhos, juntando as mãozinhas e falar assim, ô mamãe, eu te amo. Não me abandona, não. Fala que você me ama, que você é minha mãe. Luan, lê para nós, por favor. Para a pessoa que se acha só e confusa, perdida no labirinto da indiferenciação, a abordagem franca, real e confirmatória de sua existência, o reconhecimento de suas percepções, sentimentos e pensamentos pelo seu ego auxiliar, tem a função essencial de dar consistência e individualização ao eu que se estrutura. Então, viram aí? A pessoa está sempre dependendo de um ego auxiliar. E aí, né, Luan? A gente vê muito isso lá na clínica, os drogados, né? Eles não têm ego próprio, eles são frágeis. Não. Apesar de ser cada homem violento que já fez e aconteceu, sabe, gente? Mas, no fundo, não passa de uma criança mimada, estragada. Verdade. Se houve um não, só falta fazer pirraça, deitar no chão e bater as pernas pro alto. É igualzinho um menininho de 6 anos que a mamãe não tinha dinheiro para dar pipoca. Não tinha dinheiro para dar pipoca, só falta tirar as calças e sapatear em cima. Só falta. É verdade. Ô, gente, eu não estou falando de menino de 18 anos, não, tá? Estou falando de homem de 50, de 60, de 47. Não estou falando de jovem de 18, 20 anos, não. Lá não tem jovens.
O mais jovem lá tem 22 anos. Esse é o mais jovem que está lá. E são, assim, você olha para eles, qualquer coisinha, eles se comportam igualzinho um menininho de 5. Você olha para o cara, você vê ele, eu vejo ele regredindo assim com o comportamento de um menino de entre 5 e 7 anos de idade. É verdade. Fala mentira, faz intriga. Sabe aqueles meninos, mãe, ó, o Luizinho, ó, ele mexeu, ele tirou umas pratinhas suas lá do cofrinho. É brincadeira. É brincadeira. Terrível isso. É terrível lidar com essa. Nós estamos lascados, porque é cheio. Mas a gente é profissional, sabe lidar, né? A gente sabe lidar com essas coisas. Gente, assim. Segundo Freud, o homem se defende do impulso homossexual com esta forma: eu não o amo, ela é que ama. Então, aí nós já estamos entrando no campo da homossexualidade. Aquele que sempre está com esses delírios paranoicos, aqueles que passam por sintomas querelantes, achando que a mulher está traindo, é essa fórmula que Freud colocou. Eu não amo, é ela que ama, é ela que o ama, é ela que vai para a cama com ele. Praticamente fica amalgamado a vida dela. E é aí, Júlio, que entra a questão da inveja, que nós vamos ver agora. Oi, Luan. A gente até com um caso, tenho até que passar isso para o senhor, não sei se o senhor já está antenado nisso. O rapaz, ele teve um relacionamento. Sim. E nesse relacionamento... É um novato. Isso. É um novato. Então, o senhor já sabe, né? Eu já fiz o diagnóstico dele. Nesse relacionamento, ele não foi feliz e a mulher hoje namora com uma mulher. Namora com uma mulher. E pelo fato disso, ele foi ter relação com homens, entendeu? Isso seria porque ele foi rejeitado pela... Isso aí é inveja, né, Luan? Isso aí é um ético mal resolvido, né? Sim. E quando ele estava trazendo o caso, ele chorava, mas chorava assim das lágrimas escorrer como uma criancinha, porque a mulher foi ele por outra mulher. Então a gente vê a fragilidade. Então aí depois ele se assume. Fênikel, Otto Fênikel, 1996, página 485. Já que eu mando isso aí para vocês, viu, gente? Toda a bibliografia está bem dissertada aí para vocês estudarem, tá? Otto Fênikel, página 485. Afirma que, na análise fica evidente que, quando o paciente suspeita de sua mulher, na realidade se interessa por outro homem. O paciente se esforça para livrar-se de uma homossexualidade por meio de projeção. É o que Freud escreveu. É ela que ama, e não eu, o outro. Tá? Sérgio. Oi, Fabiana. Isso também serve para o oposto também? Sim, serve para o oposto. Isso é para os dois, tá? Lê para mim, Fabiana, fazendo favor. Direitos e costumes. Com estes alinhamentos, realizou-se uma estrita circunscrição dos espaços sociais de pertencimentos para cada um dos dois sexos. Teve uma distribuição de poderes entre os polos femininos e masculino. Então, viram que tudo começa lá atrás, nos direitos canônicos do casamento, criado por Santo Anselmo e São Jerônimo. Isso é coisa de mulher, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina e de menino. Menino não veste rosa, menino veste azul e menina veste rosa. Mas a gente vê hoje, fora disso, tá? Não estou aqui polemizando, nem quero polemizar. Eu estou falando isso para impor outra questão, tá? Hoje nós vemos mulheres delegadas.
coronel, tenente-coronel, caminhoneira, motorista de ônibus. E só por isso nós temos que pensar que ela é homoafetiva? Será? Mas a maioria da sociedade pensa dessa forma. Sim, 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 Fabiana. Infelizmente, né? Mulher no espaço privado, homens no espaço público. Foi durante anos. Agora que a mulher também, dos anos 90 para cá, estou falando da mulher brasileira. A mulher brasileira consegue atingir o espaço público. Assim, os recursos estão distribuídos entre demandas. Eu digo em maior quantidade. Da reprodução, espaços privados, e da produção, espaço público. Tá? Isso tudo começou lá em 71 com Leila Diniz, né? Quando ela grávida foi para a praia de Copacabana de biquíni, né? Mostrando o barrigão dela. Das perspectivas, das respectivas descargas e função do ego, logo o conflito neurótico produz entre o id e o ego. O prazer e o ego sobre a égide do superego, isso não pode. Menino não veste rosa. Menina não veste azul. Menina não brinca de revólver. Menina brinca de boneca. Acreditava-se, de fato, que não estava tirando o poder social das mulheres em relação ao poder dos homens, mas tão somente repartido socialmente nos diversos sexos, segundo as virtualidades refutáveis das diferentes naturezas. Tá? Gente, hoje nós vamos ficar por aqui, já que eu mando aí o material, tá? Que logo mais abaixo eu entro na questão da inveja. Mas eu não dissertei muito ainda sobre inveja, não. Esse aí é para vocês, tá? É para a casa de vocês. Vocês vão fazer a correlação para mim de ciúme e inveja. Vai ter alguma coisinha lá e vocês vão continuar, tá ok? E aí, aleatoriamente, no dia, hoje é 16. 16, que eu já estou em dezembro. Estou doido para chegar a dezembro. Eita, aí não, é. Aí não, Um né? dia de cada vez, por favor. É um dia de cada vez, né? Sem ansiedade. Aí, no dia 30, eu vou pedir aleatoriamente alguém para fazer esse paralelo aí, tá ok? Vamos para as considerações finais. Ivan. Ok, doutor. Então, para casa, correlação entre a inveja e ciúmes, é isso? Isso. Então, beleza. É bom aprender sobre isso também, né? Porque é onde o meu campo de trabalho, o nosso campo de trabalho, né, atual, tem muito disso também, né? De ciúmes. Muita inveja. E até de mãe também para os filhos, né? Os ciúmes da mãe para os filhos, né? Até a mãe provisória, né? Tem até mãe provisória. Sim. A mãe provisória é ciúme mesmo, né? E a questão da inveja também, né? É muito forte. É muito forte, como você falou. A inveja, o ciúme é tanto que começa a enxergar coisas que não existem, começa a fazer picuinhas. É o que o Júlio falou, começa as ideias paranoicas, as ideias de perseguição. E às vezes não existe isso. E a pessoa está vendo. Com certeza, né? Mas foi bom aprender mais sobre isso e mais sobre a inveja também, que infelizmente é algo que sempre está ali nos nossos arredores, né? Então, gente, eu vou pedir de novo. Quem não tem, é só pedir que a gente manda PDF. Mas o Ivan já mandou uma vez no grupo, né? Estou lembrado, não foi isso? Sim. Então, vamos ler o Desvio da Nação, Vigiar e Punir Michel Foucault, tá ok? Eu estou lendo esse livro aqui do Vigiar e Punir, que eu comprei na Amazon, sabe? A Amazon vende muito bons livros de Freud, do Foucault, de todos os escritores psicanalíticos. Vende muito barato, sabe, doutor? E na compra de 2, você ganha 1, assim, sabe? E esse Vigiar e Punir é assim, é o que eu estou vivendo hoje. É isso aí. Vivendo hoje, entendeu? Ok. Ivan? Top.
O áudio está cortado, Ivan. Seu áudio está mudo. De novo, né? Tá baixinho, Ivan. Aumenta só um pouquinho o volume, fazendo favor. Tá baixo. Tudo se resume na questão do olhar do outro, né? Sim. Então, à medida que nossas cicatrizes narcisísticas, né, predominam, a gente se torna cego para o olhar do outro. E, ao se tornar cego para o olhar do outro, nós alimentamos o ego. Então, é muito importante toda relação, né, afetiva, né, hetero, homoafetiva, enfim, ela tem que preconizar o olhar do outro. O pacto, assim como existe o pacto analítico, né, o pacto de amor, o pacto de projeto de vida, às vezes o meu projeto de vida não é o projeto de vida da pessoa que está do meu lado. Sim. Né? E aí vem toda uma série de neuroses, né, de doenças, né, a gente sabe muito bem, que acabam adoecendo a relação, adoecendo os envolvidos, os familiares, e o sofrimento pode levar a situações extremas, né, Sérgio? Sim. Então, Aí, Ivan, eu chamo até atenção, você chama de pacto analítico, né? Na psicanálise não há pacto, há aliança, né? Aliança terapêutica analítica. E ela vem, quando a pessoa tem a quebra do sintoma, ela chega, aí é que entra a gente justamente para poder romper esses pactos, né? Corrigindo, para-analítico, não pacto. Você falou pacto, eu entendi pacto. Para-analítico. Olha só a palavra, né? É isso mesmo, né? A gente tem que ter maturidade para entender que nós somos a fonte do nosso sofrimento, como também podemos ser a fonte dessa sublimação toda. Sim. E como nós também somos a fonte da nossa sanidade mental, da nossa libertação. Não é? Ok? Heloísa? Nossa, falou tudo aí agora, viu? Nós somos a fonte dessa libertação, né? Só nós. Cada um, né? Cada um. Porque o psicanalista, e a psicanálise é só o fio condutor que tira o homem para fora de seu labirinto, né? Agora, depois, quem acha a porta de saída é o próprio sujeito analítico. Exatamente. Excelente, né? Então, a gente vê muito forte mesmo no romance familiar todas essas questões, né, de posse, de inveja, de ciúme. E como também o pai ou a mãe também, eles provocam com comparações entre os filhos, né? Como que vai desencadeando tantas... Isso é horrível, né, Heloísa? Isso, exato. A pior coisa que existe é comparação. Exato, e muitas vezes inconscientemente, né? Sem perceber, aí no futuro, na fase adulta, que vai desenrolar aí tantos vai eclodir, né? Aí vai eclodir as patognomias, né, Luiz? Exatamente. Ô, gente, vocês viram como que relações objetais, romance familiar, instintos, psicanálise e sociologia é a base, é o substrato nosso para a gente entender, e a antropologia totem tabu, para a gente entender toda o arcabouço teórico freudiano, não é? Fabiana, considerações finais? Eu acho que hoje os meninos e as meninas foram bem incisivos. Eu acho que o que eu penso eles falaram, o Ivan, a Heloísa, o Luan. Eu acho que é chover no molhado, então é isso mesmo. Maravilha, né? Ô, gente, nosso
A nossa supervisão foi assim, linda, né? Maravilhosa. Muito bem. E eu estou orgulhoso de vocês, porque eu vejo cada hora, está todo mundo aí sobressaindo. Isso me deixa muito feliz. E muito seguro quando eu libero vocês para o atendimento. Né? Isso me deixa assim, muito confortável. Tá bom? Ô, gente, então, não se esqueçam aí do para casa para o dia 30, né? E aí, quem quiser também mesclar lá com caso clínico, viu, Marina? Assim. Pode mesclar. Você quer fazer o fechamento também, Marina? Vamos lá? Eu perdi algumas coisas porque o áudio estava picando muito, sabe? Caindo quase muito tempo. Com relação àquilo que a Heloísa falou, né, naquele momento que ela estava fazendo a explanação dela, eu acho ela perguntar, né, para o senhor por que as mulheres, né, se submetem, né, a esse tipo de comportamento até dos homens, né, dos homens acharem que são proprietários, né, da mulher. Chegaram para mim 2 casos, né, muito ligado a isso que foi falado hoje, sim. Mulheres que, uma com 20 anos de casada, e aí ela fala assim que o marido dela só não batia nela, mas todo tipo né, de agressão verbal, ele, né, a pressão psicológica muito grande em cima dela, 20 anos de casado, e ela ainda se sentindo culpada pelo casamento ter acabado, né, vivendo né, chorando porque o casamento ainda acabou. E uma outra também vivendo uma situação, tá no relacionamento ainda, e ela fala que o marido dela é como se ele fosse um coronel, né? Ele só sabe mandar, né? Só sabe, né, ditar regras para dentro de casa. E assim, e aí ela começou a surtar dentro de casa, de quebrar as coisas. Aí a reação dela hoje é quebrar tudo dentro de casa, destruir a casa, né? Então assim, e aí conversando com, né, buscando isso aí, entender, né, por que né, a mulher ela se submete, né, a esse tipo de vivência, né, de comportamento. Né? Isso, porque essa mão pesada, né? Isso de aceitar, né, ter uma aceitação, de passivamente, né, viver esse tipo de relacionamento. Então, foi muito bom, né, algumas que foi falado, né, foi exposto, que abre, né, o nosso campo de visão. Né, Marina, eu gostaria que você trouxesse o caso dessa mulher que está surtando na próxima supervisão, tá? Porque na hora que você começou a falar, me deu a sensação de uma bipolar. Sim. Tá? Uma bipolar 2, uma pessoa que, por tantos sofrimentos, depois passa a surtar e querer destruir tudo, como se estivesse destruindo o passado, entendeu? Sim, e ela não vê que é o presente, que ela se dá prejuízo, que ela mesma é que se adoeceu. E ela é igual... Não, trago sim. E ela é igual uma criança birrenta. Sim, ela... Pode falar. Ela chega a ponto de, quando ela, né, assim, ela começou a quebrar as coisas dentro de casa mesmo. E ela reclama muito que ela não é ouvida, né? O marido não para ouvir o que ela tem para poder falar. Então, a forma, eu entendo, pelo pouco que eu ouvi dela, parece que a forma que ela conseguiu chamar a atenção dele, quebrando as coisas dentro de casa. É isso que eu ia falar. Igualzinho uma criança birrenta, caprichosa. Papai não deu o chocolate, mamãe não deu, ela vai e quebra o jarro de mamãe, quebra lá o atenção, né? pai, né? É isso aí. Ok, gente? Bom descanso para todos, né? E até dia 30. Dia 30. Dia 30. Daqui uns 5 minutos eu mando foto do
livro e o seminário, tá bom? Da Tá nossa bom. discussão hoje. Não esqueçam de Ivan, fazer. precisamos conversar. Sim. Não esqueçam de fazer o para casa. Ele é muito importante para a gente entender a sequência depois, tá ok? Você ia perguntar alguma coisa, Ivan? Eu vi você levantando o dedo? Não, né? Tá bom. Ah, então tá. Boa noite, Oi, forte Ivan, abraço a precisamos todos. conversar. Um abraço. Você? Estou falando que eu e Ivan precisamos conversar. Você, Ivan. Tá ok. Falou, então. Forte abraço para vocês. Temos dado, Fabi. Tchau. Tá bom. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Oi. Tchau.